Depois da introdução que tivemos sobre Zacarias capítulo 4, explicando conceitos, no vídeo parte A, agora vamos de fato entrar nas profecias de Zacarias no capítulo 4. Então, nós vamos ler verso por verso, tá? E vamos fazer a análise para podermos entender o grande mistério que está registrado nessas palavras, ok? Então vamos lá. Então eu estou aqui com ACF, tá? Posso trocar também, posso trocar aqui pela ARA ou por qualquer outra Bíblia. Aqui eu tenho a Bíblia Viva, que é a linguagem de hoje. Aqui eu tenho a ARA e aqui eu tenho a Bíblia Hebraica. Tudo está no livro de Zacarias, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui no capítulo 1, né? Capítulo 4. Então, o capítulo 4 trata-se da quinta visão, o castiçal e as duas oliveiras. Vamos lá, então. Depois disso, estou lendo aqui, ó, na Bíblia Viva, nesse cantinho, tá? Depois disso, o anjo que conversava comigo me acordou como se tivesse estado dormindo. Então, Zacarias entrou num transe tão profundo, né, de meditação sobre as coisas que ele tinha visto no capítulo 3, que o anjo teve que acordar ele, porque ele ficou ali em transe, tá? Ficou em transe e ele precisou ser acordado pelo anjo que falava com ele. Aí, o Zacarias, ele viu esta imagem aqui, ó. Esta imagem aqui, ó. Tá? Esta. Um exemplo, tá, gente? Ele viu isso aqui. Aí o anjo perguntou para ele assim, ó. O que é que você está vendo agora? Ele perguntou. O anjo perguntou. Eu respondi. Vejo um castiçal dourado, com 7 luzeiros. Então aqui usa a palavra castiçal, mas o correto mesmo é candelabro, tá? Candelabro em português e em hebraico menorá. Aqui, ó. Menorá. Certo? Menorá. A gente pode colocar como candelabro, né? Candelabro. Alguns falam castiçais também, né? Não tá errado em si. Tá? Aqui usou dourado, mas é de ouro, tá? A palavra é ouro. Certo? A palavra é ouro. Essa palavra aqui, ó. Sahav. Ouro. Tá? Sahav. Então ele viu um castiçal todo de ouro. Em cima do castiçal ou da menorá, há um vaso de azeite que abastece as luzes, deixando o azeite correr por 7 tubos. Então, ó, e um vaso de azeite em cima. Certo? Aqui no hebraico, se eu não me engano, deixa eu colocar aqui em hebraico aqui. Já está no verso 2, né? Vou colocar aqui. É isso aqui, ó. Ele viu a menorá, né? Raite, vi, veine, eis, uma menorá, né? Menorá. De ouro, tá vendo? De ouro. Colar, toda de ouro, tá? Uma menorá toda de ouro. E aí em cima, bacia, tá vendo? Então a palavra aqui, ó, vegular, bacia, recipiente, tá? Eu vi um recipiente
na cabeça, ó, tá vendo? No topo, tá? Então, no topo da menorá ele viu um recipiente. É basicamente isso que tá querendo dizer aqui, tá? É como se isso aqui, ó, tá vendo a menorá aqui, ó? No topo da menorá tinha um recipiente, certo? E esse recipiente recebia azeite das oliveiras e ele dividia, não sei se eu consigo aumentar aqui, ó. Aumentar aqui, ó. Ele divide, cada lâmpada recebe um tubinho, né, também de ouro que distribui, ó. O azeite vem aqui da oliveira, cai nesse recipiente, nessa bacia. E essa bacia ela vem e alimenta cada lâmpada dessa aqui, ó. Tá vendo? São 7 lâmpadas, 7 menorotos, né? 7 lâmpadas. Então, cada uma é alimentada por um tubinho, né? É isso que está falando aqui, ó. Aqui, ó, esse desenho aqui tá um pouquinho diferente, né? Mas é como se fosse isso aqui, tá? O azeite vem aqui dessa bacia e essa bacia alimenta. Só que a bacia na descrição da Bíblia está na cabeça, está em cima da menorá, né? Então esse desenho está errado por isso. Certo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Ó, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima. Certo? Um vaso de azeite está certo, né? A gente leu lá no hebraico. Um vaso de azeite. Em cima. Em cima, no caso aqui, ele usou a palavra rocha, na cabeça. Em cima da menorá. Com as 7 lâmpadas. E 7 tubos. Um para cada uma das lâmpadas. Uma para cada lâmpada. Que eu expliquei, né? Foi explicado. Do candelabro. Vamos lá. Junto a este, ou seja, junto ao candelabro, né? Junto à menorá, 2 oliveiras. Então tinha uma menorá e 2 oliveiras, certo? Uma de cada lado. Uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então, a gente tem lá a nossa menorá, em cima dela nós temos o vaso, que tem os 7 tubos, né? E aí, 2 oliveiras, uma de cada lado, certo? Até aí tá tranquilo. Então eu perguntei ao anjo, agora Zacarias ficou encucado com aquilo, né? Então eu perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Então, o anjo ele perguntou para Zacarias se ele não sabia, né? Você não sabe o que é? Bom, ele sabia, né? Ele sabia o que era uma menorá, ele sabia que era uma oliveira, mas ele nunca tinha visto aquela figura. Por quê? Porque a menorá, ela era alimentada pelas mãos de homens, de sacerdotes. Aquela figura ali era totalmente diferente, porque aquela menorá, ela não era alimentada por mãos humanas. Ela era realimentada pela própria oliveira, pelas próprias 2 oliveiras. Entendeu? Aqui tem uma gravura, né? Aí. Mais ou menos explicando. Ele nunca tinha visto isso, porque essa menorá tinha no templo. Inclusive ele era profeta, ele sabia muito bem disso. Judeu profeta, né? Sabia muito bem disso. Mas ele nunca tinha visto isso aqui, ó. Um vaso com 7 tubos que conectava as 2 oliveiras e que já mantinha a menorá acesa sem a interferência de homens. Certo? Então isso que inculcou ele. O anjo respondeu. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Jerobabel. Veja que agora nós já estudamos, né, no outro estudo o significado de Jerobabel. Jerobabel significa o quê? Significa aquele que é semeado na Babilônia, né?
semeado na Babilônia. Esse personagem ele é extremamente importante nessa profecia aqui, né? Ele era o líder, neto de Joaquim, né? E ele se tornou o líder, o governador de Jerusalém, né? De Israel. Ele era o responsável, né? Então é como se ele estivesse ocupando ali o cargo de rei. A profecia do capítulo 3 fala toda com relação ao sacerdócio. E agora está falando com relação ao reino. Veja então a similaridade do que nós estamos querendo trazer aqui para vocês. E está falando para quem? Para um judeu cujo nome era um nome gentil. Olha a questão das duas casas de Israel aqui. Olha que fantástico isso. Vocês vão entender no final desse estudo a magnífica mensagem de Deus descrita em Zacarias. A primeira aplicação aqui, gente, não quero fugir dela. Jerobabel, ele se tornou o quê? Um homem importantíssimo ali para o povo judeu, porque ele reconstruiu o templo, junto com Neemias, né, junto com Esdras, junto com Zacarias, que ajudou, né, o Ageu, aquela turma toda ali, importante, né, na reconstrução do templo, quando eles voltaram de Babilônia. Então, na primeira visão da profecia de Zacarias, está falando disso. De um consolo para aquele povo. Mostrando que Deus ele restauraria o seu templo. A sua glória estava sendo restaurada ali, perante as nações. Porque o templo dele e o povo dele funcionando, né? E o poder, né? O poder de Israel era exatamente isso, né? O sacerdote e o rei. Os dois faziam de tudo para que o templo ficasse de pé. Vou colocar aqui o templo quadradinho aqui, tá? Então, o Deus de Israel era representado na terra por meio do templo físico, do rei e do sacerdote. Era assim que Deus era representado perante as nações. A nação de Israel, né, que estava ali toda em volta daquilo tudo ali, era regida basicamente pelo quê? Pelo templo, pelo rei e pelo sacerdote. Tudo na vida dos judeus girava em torno dessas três coisas. O templo, eles tinham que ir no templo 2 vezes por ano por causa das festas. O sacerdote, eles alimentavam o sacerdote por meio de seus dízimos e por meio das suas ofertas, né, os filhos de Levi. E o rei também, eles pagavam tributo ao rei. Então o que eles faziam? Os sacerdotes davam instrução ao povo, a parte toda de educação e instrução vinha da parte sacerdotal, e a parte de julgamento e de justiça, né, era realizada por meio do rei, né? Só que os dois eram mantidos pelo povo. O rei era mantido pelo povo, tributo, né? E o sacerdócio também era mantido pelo povo, dízimos e ofertas. De participação em comum, né, praticamente. Que havia ofertas que não poderiam ser partilhadas, mas a maioria delas podiam. Então você vê a estrutura do povo de Deus, de Israel. Você vê essa estrutura. E o que era o templo? O templo era a referência visível de tudo aquilo. É a materialização da teocracia divina. Entende? Entendeu agora? Por que precisava de um templo? O rei e o sacerdote deveriam manter o templo funcionando, né? Como que isso acontecia? O rei, obedecendo às leis de Deus, né, evitava de Deus se irar com o povo e deixar os rebeldes avançar na terra e destruir o templo, né? Como que, infelizmente, os reis foram tão incompetentes, né, e tão carnais e iníquos, que acabou que Babilônia entrou e destruiu tudo, né? Deus permitiu. E o sacerdote, por ensinar o povo para eles não fazer tantas bobagens. E os sacerdotes também foram tão incompetentes que o povo fez muita bobagem e Deus ficou irado com todo mundo e Deus permitiu que o templo fosse destruído. E aí, só que Deus, nisso tudo aí, o povo é espalhado, né?
na terra do norte. Só que parte desse povo retorna para Israel, porque o Messias tinha que nascer nessa nação. Então tinha um propósito ali. Então por isso que essa palavra que Deus fala agora a Jerobabel deve nos interessar. Zorobabel, né? Deve nos interessar muito. Embora tenha um cumprimento primário, existe um cumprimento maior por trás. Olha só, vamos ver. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz Adonai dos exércitos. Né? Aqui no hebraico, ó, tá aqui, ó. Em Beruhi, ou por meu espírito, que aqui tem, se não tivesse esses acentos aqui, ia ser Ruá. É Beruri, não, Beruhir, né? Por meu espírito. Amer, Adonai, né, o tetragrama, é Tsevaot, certo? Tsevaot. Adonai dos exércitos, tá? Não por força, nem por poder ou por violência, mas pelo meu espírito, tá? Beruhir, pelo meu espírito, diz Adonai de Tsevaot, Adonai dos exércitos. Olha só o que Adonai fala para Zerobabel, que não era por força que as coisas iriam acontecer. O que o contexto, né, desse capítulo todo nos diz aqui? Nós estamos falando assim, os estudiosos só pegam o contexto judaico, que o povo estava voltando de Babilônia. Mas eu estou falando do contexto bíblico geral. Que no primeiro vídeo eu mostrei para vocês que o povo de Deus seria espalhado no mundo. Então, o que o texto está querendo dizer aqui é o seguinte, olha. O fato de Deus ele permitir que o povo seja espalhado é porque ele quer plantar seu povo no mundo. E o fato de Deus colher seu povo novamente, isso não depende de força humana. O fato de Deus ter permitido Babilônia ter invadido Jerusalém, levado o povo para o cativeiro, não depende de força humana para que o povo saísse de Babilônia, não depende de força humana para que o povo voltasse para Jerusalém, não dependeu de força humana para que Deus reconstruísse o templo, tipificando uma reconstrução do templo que tem havido desde a morte de Yeshua, a Mashiach, né? Que aí você está vendo um tipo, né? Zorobabel é tipo de Mashiach, e Yehoshua, né? Josué é tipo de Mashiach, porque Mashiach é rei e Mashiach é sacerdote, né? Mashiach é rei e Mashiach é sacerdote. Então Deus, o Pai, fala que não é por causa de interferências humanas, poder, violência, mas é por causa do seu espírito. Aqui você já vê o profeta Zacarias testemunhando a operação do espírito no ajuntar dos filhos de Deus em todo o mundo. Isso aí, o livro de João, ele fala muito, né, do capítulo 16, capítulo 14, tudo fala, Mashiach fala sobre isso. Ia mandar o ajudador, que o ajudador viria, nos ensinaria todas as coisas, que ele daria testemunho de tudo, que ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, que ele uniria-nos com o Pai e com ele, que o Pai moraria em nós e ele moraria em nós por meio do Espírito, que ele nos batizaria em Espírito. Então, o ministério do Espírito Santo, do Ruach HaMashiach, já está sendo prefigurado aqui em Zacarias. Zacarias, ele fala que, aqui no caso, né, primeiramente, né, para Zorobabel, né, que é o que? Semeado na Babilônia. Então Deus está falando aos semeados na Babilônia, ao povo que foi semeado na Babilônia, que Deus também o semeou na Babilônia, como também o semeou no Egito, como semeou em todos os lugares do mundo, porque os judeus estão em todos os lugares. Deus está falando para aqueles ali que foram semeados, que não era por causa das próprias forças deles que eles conseguiriam retornar ao lar.
E a questão não era nem só retornar ao lar. Porque talvez quando você pega essa passagem, né, os estudiosos eles vão interpretar apenas como o povo voltar ao lar e se tornar de novo a nação. Mas o contexto geral da Bíblia não está falando disso. Está falando de um retorno total do povo de Deus a Deus. Como vocês viram no último vídeo feito na parte A, lá em Deuteronômio 4, lá prediz, né, que Deus ele voltaria com o povo de novo na parte final dos dias. O povo se arrependeria e voltaria por causa e os outros profetas falam que é por causa do cabeça, o roche, o Mashiach, o enviado, o mensageiro. Por isso que muitas pessoas não entendem o ministério de Israel, porque eles acham que Israel perdeu a sua relação com Deus, porque eles negaram o Messias em sua primeira vinda. Mas isso tudo é apenas um mistério para aqueles que não entendem dos mistérios de Deus. Tá? É apenas mais um mistério para os que não entendem o mistério de Deus. Israel ele não está apartado de Deus, nem está apartado da promessa. Porque o apóstolo Paulo, Shaul, ele fala em Romanos que Deus ele não volta atrás das suas prerrogativas e suas promessas. São irrevogáveis. São irrevogáveis. E quando você vê as profecias falando apenas de Israel, Israel, Israel o tempo todo, você vê os evangélicos, os crentes, seja quem for, tentando aplicar isso à igreja, de certa forma eles não estão errados, porque de fato também aplica-se à igreja, porque a igreja é Israel. A verdadeira igreja de Cristo é Israel. Seja pessoas gentias, ou seja, judeus, estão em Cristo, estão na oliveira, estão conectados, de certa forma. E aí, quando o Senhor diz que é por causa do Espírito dele que há essa volta, essa techuvá, esse retorno de novo à casa, à origem, à família, aí você consegue entender de fato o que o profeta Zacarias de fato está falando. Que a profecia dele vai muito além da profecia inicial de que os judeus voltariam e reconstruiriam o templo. Isso de fato aconteceu, mas o profeta quer dizer muito mais, né? E isso está implícito nas Escrituras. Agora preste atenção à pergunta: quem és tu, ó grande monte, diante de Jerobabel? Serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Olha aqui, vamos lá então. No primeiro momento, aqui está se falando daquele monte de entulhos do templo de Salomão que estava quando Jerobabel voltou. Né? Aqui a referência é essa. Quando o povo judeu via aquele entulho do templo antigo, do lado ali da onde que deveria estar o templo, eles desanimavam. Eles se desanimaram. Agora, Deus está dizendo assim para eles, ó. Quem é este monte de entulhos perante Jerobabel? Esse monte de entulhos será como uma campina. Ou algo reto. Campina. Aqui, ó. Vamos clicar aqui para a gente ver. Terreno plano. Tá vendo? Planalto. O montão se tornaria um planalto. Quer dizer, aqueles escombros ali do velho templo de Salomão sairia. Daria lugar ao novo templo que seria reconstruído por Zorobabel, por Josué, por Neemias, por Esdras, né? Todos eles auxiliaram, né, nessa construção aí. Por aqueles judeus daquela época. Está falando disso. Só que está falando também de algo muito maior quando você pega todo o contexto bíblico. O povo de Deus que foi espalhado no mundo, que foi semeado na Babilônia, na Terra do Norte, entre as nações, ao ponto de vista humano, é impossível Deus resgatar seu povo. É impossível Deus achar cada um desses escondidos e perdidos durante as nações. É como se fosse um montão. Mas Zorobabel, que é
um tipo de Mashiach, Yeshua, ele é um tipo, tá? Tanto Zorobabel quanto Josué, né? José, o sumo sacerdote, eles são tipo de Mashiach, governante e sacerdote, rei e sacerdote, certo? Perante Mashiach, que fundou a pedra de remate com a sua própria morte, quando ele veio colocar a sua pedra de remate, né? Quando ele veio morrer por nós, isto de que o povo estava perdido nas nações, como que era um grande monte, o que acontece? Tudo fica plano perante ele. Tudo é capacitado pelo Espírito de Deus. Tudo. Primeira coisa que o Mashiach vai fazer, batizar. O que vem sobre ele? O Espírito Santo vem sobre ele como forma corpórea de pomba. Ele recebe o Espírito Santo ali, ele está preparado para fazer a obra de Deus. E nesse sentido que eu entendo que ele representa Zorobabel. Porque diante dele ali, ele colocou a pedra angular. Ele mesmo é a pedra, né? Ele é a pedra. Ao mesmo tempo que aqui está falando de Zorobabel como colocando a pedra principal, está falando do próprio Mashiach. Quando o próprio Mashiach vem e se batiza. E aí o que acontece? Ele recebe o Espírito de Deus, não é por força nem por... é pelo poder de Deus, né? Pela manifestação do Pai em si. Ele tinha essa manifestação do Pai em si, foi batizado por essa manifestação. Ele era filho do óleo, como no final a gente vai ver sobre isso. Então ele coloca a pedra de remate quando ele morre, quando ele entrega a sua vida. E os anjos aclamam, haja graça e graça por ela, pela pedra. Isto aqui, inicialmente, refere-se à pedra fundamental que Zorobabel colocou a pedra de remate. Quando ele colocou no templo, finalizando a obra do templo. As pessoas louvaram, tá? Eu gosto de falar isso porque as pessoas falam assim, esse cara está viajando, esse cara está pegando uma interpretação totalmente deturpada, ele não sabe o que está falando no texto. Eu sei do que está falando no texto. Eu sei que está falando primeiramente disso. Mas eu estou falando também que existe Mashiach por trás disso tudo. Porque o livro de Apocalipse fala que dar testemunho de Mashiach é que o inspira o profetizar, que inspira as profecias. Então, todas as coisas que acontecem nas Escrituras, você pode ter certeza que tem Mashiach por trás. E isso daqui, vocês vão ver que tem a ver com Mashiach, porque é correlacionado em outros textos bíblicos. As duas testemunhas não são mencionadas apenas em Zacarias. O azeite e o candelabro não é mencionado apenas em Zacarias. Porque se fosse, eu me contentaria que essa explicação referisse apenas a Josué e Zorobabel. Mas já que outros escritores inspirados pelo Espírito, a Rua Hamashia, a Rua Hakadosh, correlacionaram as duas testemunhas e o candelabro em outras passagens, isso me faz, como cristão, na obrigação de tentar ver o que o texto está falando, além do óbvio. Porque o óbvio todo mundo já sabe, teólogo já explica. O que eu estou tentando fazer aqui é trazer para vocês uma explicação que vai além do que os teólogos já estão fazendo, que é o óbvio, que é a primeira aplicação, no caso, óbvia. É a sombra, não é a realidade. Então, Zorobabel aqui, no meu ponto de vista, ele representa Mashiach como o rei que coloca a sua primeira pedra, a pedra principal, a sua própria vida no mundo, né? E aí o que acontece? Vamos continuar, para vocês entenderem. Novamente veio a palavra do Senhor dizendo: Eis as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Então, no primeiro impacto, ali na primeira profecia, Zorobabel ele lança as primeiras pedras da casa, que é aquele templo que ele reconstrói. Elas mesmas, as mãos de Zorobabel, acabarão. Então ele começou e ele terminou. E que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem enviou a vós os outros. Entendeu? Vamos ler aqui, ó. Zorobabel colocou o alicerce do templo e vai completá-lo. Assim vocês vão saber que essas mensagens vieram do Senhor do Universo. Tá bom? O Senhor dos Exércitos.
Zorobabel colocou a primeira pedra e ele acabará. Então, no primeiro cumprimento dessa profecia, ele realmente colocou a primeira pedra e ele também terminou a construção do templo. Ele participou de toda a construção. Tomando suquinho aqui para refrescar. Se Zorobabel é um tipo de Mashiach, é um tipo de Mashiach, um tipo, tá? Estuda aí depois o que é tipo, tá? E Josué também é um tipo de Mashiach, rei sacerdote, né? Então significa que o Mashiach, ele iniciou a obra e o Mashiach terminará a obra de Deus com relação a Israel. Então, irmão, aqui está querendo dizer basicamente o seguinte, pelo que eu entendo, do além do que está escrito. Foi o Mashiach que plantou Israel e foi o Mashiach que concluirá a questão de Israel. O Mashiach, ele plantou, porque ele já era pré-existente, ele mesmo veio, né, e falou com Abraão sobre a promessa, ele mesmo, né, porque ele era o porta-voz de Deus, ele falava no nome do Pai, né, mas ele falava com Abraão. Ele protegeu Abraão, Isaac e Jacó. Na morte de Jacó, vocês viram no último texto que eu li, no último vídeo, parte A, que lá falou que do Deus de Israel, do anjo que o guardava, que tinha o nome de Deus sobre ele. Eu acredito que tudo isso está falando de Mashiach, porque nenhum homem jamais viu a Deus. E ali Jacó fala que o Deus de Israel, o Deus guardava ele, o Deus de Abraão guardava ele, o anjo que estava na sua frente para protegê-lo, para livrá-lo. Então ali está falando do quê? Do anjo da aliança. Malaquias capítulo 3 fala desse anjo. Malahiá, né? Malahiá, anjo de Iá, o anjo que leva o nome de Iá. Tá? Quem pode ser esse anjo que leva o nome de Iá? Porque anjo em si não é... Quando a gente fala anjo, às vezes a pessoa pensa de anjo criatura. Eu estou falando de mensageiro, tá? O conceito mensageiro. Mashiach, ele é mensageiro, sim. A palavra de Deus, ele é o davar, o verbo, a palavra, né? A Bíblia fala de testemunho sobre isso. Então, é bem provável que Mashiach teve contato com Abraão, Isaac e Jacó. Antes de Abraão existir, eu era, eu sou. Entende o que eu estou falando? Então, Mashiach, Yeshua, ele planta, ele colhe o povo no Egito, depois ele espalha de novo e depois ele colhe novamente no final. Quer dizer, a casa que está falando, lá em Hebreus fala assim, ó, nós somos a casa daquele. Então, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa e elas mesmas acabarão. Aqui está falando do templo literal. Zorobabel colocou a primeira pedra e ele também colocou a última pedra. Mas, numa aplicação maior, sendo Zorobabel Mashiach, na grande construção do povo de Deus, a qual o escritor de Hebreus chama nós somos a casa daquele, e também chama a nação de Israel de casa, Moisés foi assistente sobre a casa daquele. O livro de Hebreus, no capítulo 3, fala isso. Moisés, como assistente, foi fiel à casa daquele. Nós somos a casa daquele. Então, o escritor de Hebreus ali coloca os cristãos em geral, tanto gentios como judeus, na casa daquele. Sendo a casa daquele assistida por Moisés no passado. Sendo então que Israel, o povo de Israel, que era a quem Moisés assistia, e os cristãos atual, todos para o escritor de Hebreus, como sendo casa daquele. Então, nessa mesma carta de Hebreus, lá fala que Cristo foi fiel como dono da casa, como filho sobre a casa. Então não resta dúvida que Zorobabel reergueu a casa, o templo, que representava a soberania de Israel como nação, tá? Israel carnal. Só que eu entendo que aqui está falando de Mashiach na sua grande obra e a mensagem eterna da salvação da humanidade por meio das bênçãos que viriam por meio do descendente de Abraão a todas as nações. Então o Mashiach, ele colocou a primeira pedra
e também ele colocará a última pedra. Quando você vê o apóstolo Pedro falando que nós somos templos santos e pedras nesse edifício de Deus, eu entendo que ele esteja referindo-se a isso. A grande construção da casa daquele que tem sido erguida por Zorobabel Mashiach. Josué, sumo sacerdote, a maneira de Melquisedeque, Mashiach. Não é interessante isso que eu estou falando? E olha que interessante. Que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós. Esta expressão, né? Que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós, né? Geralmente, quando a gente pega essa expressão na Bíblia, vocês conhecerão todos, né? Vocês todos conhecerão que Adonai, Tsevaot, o quê? Olha aí. Não. Palavra de baixo. Tá aí, ó. Vem do verbo salar, né? Shalar. Shelarani. Ni é eu, né? Me enviou. Enviou-me. Que o Senhor enviou-me. Alehem, a voz. Então, quando você ouve essa expressão na Bíblia, enviou, o Senhor do Exército me enviou, quem você lembra que foi enviado? Não foi o Mashiach, né? Lógico que teve também profetas, né? Mas essa expressão aqui de reconstrução do povo, reconstrução da humanidade, né? Todas as vezes que eu leio isso, como lá no livro de Zacarias capítulo 2 também, a gente leu isso, quem toca em vocês é como se tocasse nos olhos do Senhor. Aí vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. É a mesma coisa. É a mesma expressão. Que é usada no capítulo 2 até. E lá também identificamos como Mashiach. Então aqui também eu entendo assim. Que tem essa visão aí escondida nesses detalhes. Por isso, olha só o que diz no capítulo agora, no 4, verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Aqui está falando, gente, primeiro fala que Zorobabel, ele colocaria a pedra, não é? E aí, ó, no meio aqui, parece que ininterruptamente, assim, abrupto, né? Vamos dizer assim, foi abrupto isso. Ele começa a falar de uma coisa, ó, aqueles 7 olhos. Do que ele está falando? Do que ele está falando aqui? Que 7 olhos é esse? Nós já estudamos isso. Aqui no capítulo 3. Só que eu tenho que colocar em outra versão da Bíblia, porque a versão da língua de hoje não ajuda, né? Nesse texto aí. Olha aqui, ó. É sobre isso que ele está explicando agora. Pois eis aqui a pedra. Aqui eu já expliquei para vocês que é Jesus, né? Yeshua. Era o anjo que estava na frente de Josué lá, o sacerdote. Pois aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Esses 7 olhos aqui, gente, eu já expliquei para vocês, né, que são 7 Espíritos de Deus, as 7 emanações, as quais estão em Mashiach. As quais estão em Mashiach. Foi colocado sobre essa pedra essas 7 emanações. Vamos lá.
Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, pai de Davi, e das suas raízes um renovo frutificará. Aqui está falando de Mashiach, descendente de Davi, de Jessé. E pousará sobre ele que? Espírito do Senhor. Certo? Olha as manifestações aqui, ó. Espírito do Senhor, 1. Espírito de sabedoria, 2. De entendimento, 3. Conselho, 4. Fortaleza, 5. Conhecimento, 6. Temor, 7. Sobre o Mashiach repousará os 7 Espíritos de Deus. Tá vendo? Os 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo, na sua plenitude máxima, repousaria sobre a raiz de Jessé. Tá? Você vem aqui no hebraico, ó. Ruach. Ruach Adonai. Ruach. Aí vai falando, né? Ru de sabedoria, ru de poder, né? Aqui, ó, esse aqui é de sabedoria. Tá? Rohman. Rohman, sabedoria. E, né? E, coloco o E aqui para não colocar de novo espírito, né? E de compreensão. Uvinan, compreensão. Ruach, tá vendo? Espírito, Ruach. Ruach de quê? Etzá, Etzá. Conselho, de propósito, de designo. Uverruach, de força, tá? De poder. Tem pessoas que falam que o Espírito Santo é o poder de Deus, tá? O poder é uma das manifestações da rua do Espírito Santo. O Espírito Santo, né? Espírito do Santo, né? Tá falando que o Espírito é de Deus. Ele não é uma... Aqui eu vou fazer uma correção na cabeça de vocês, tá? Alguns acham que o Espírito Santo é uma pessoa, para apoiar a questão da Trindade. Mas o Espírito no Velho Testamento, ele não refere-se a uma pessoa. Ele refere-se ao Santo, entendeu? Ele é o Espírito do Santo. Então ele pertence ao Santo, o Santo de Israel, né? Que é o Pai, Yod-Heh-Vav-Heh, Pai, tá? Então, aqui é o Espírito do Santo. Aqui, ó, a primeira aqui vai falar isso, ó. Tá vendo? Aqui, ó, bem aqui, ó. Ó. Ruach Adonai. Ruach, ó, o tetragrama aqui, ó. Ruach Adonai. Ruach Adonai. Então é o Ruach do Santo. Não tem aqui Espírito Santo, entendeu? O Santo aqui é o Adonai, é o Yod-Heh-Vav-Heh. Então aqui, quando Jesus Cristo falou isso, todo mundo entendeu que é o Espírito Santo, né? Lá, quando ele abre lá o manuscrito e lê, todo mundo fala, então quer dizer que o Espírito Santo vai vir sobre mim. O Espírito do Senhor vem lá, né? Lá está escrito, o Espírito do Senhor virá como mim, né? Tal. Então todo mundo entende que é o Espírito Santo, não é? Todo mundo entende? Mas o que é o Espírito Santo aqui no Velho Testamento? O Espírito de Adonai, entendeu? A emanação do Pai, que se vê em 7 tipos de emanações diferentes. De sabedoria, de poder, de repreensão, de temor. São 7. E o próprio Ruach Adonai, né? Que ele em si já é uma emanação. Ruach Adonai. Depois vem os outros 6, né? Os outros 6. E aí, ó. Pois eis que aqui a pedra, Mashiach, que ele tinha visto lá era o anjo, né? Mas estava falando de Mashiach. Que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estarão os 7 olhos. O que são os 7 olhos? Os 7 espíritos. Esses que eu esculpirei na sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei iniquidade do povo num só dia. Né? Lá no livro de Apocalipse, gente, vai explicar para nós, né, o que é esses 7 olhos, tá? Onde que você encontra a explicação que os 7 olhos é 7 espíritos? Em Apocalipse, tá? Deixa
Deixa eu ver se aqui no. Acho que é no versículos iniciais mesmo. Aqui, ó. E do trono saía relâmpago e trovões e vozes diante do trono. Do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Certo? Agora vamos lá no onde que fala sobre o Mashiach. 5. Então João começa a chorar porque não tinha ninguém digno de abrir, né? Aí o anjo fala para ele que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e ele tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus que enviados por toda a terra. Tá vendo? Então, os 7 Espíritos de Deus está sobre o cordeiro. É a pedra de 7 chifres, é a pedra de 7 olhos. Já. Sete olhos, tá vendo? A pedra de 7 olhos. Aqui Zacarias vê pedra. Lá no céu João viu um cordeiro. Então os 7 olhos agora não está na pedra, agora está no cordeiro. Por que cordeiro? Para João associar com Jesus, entende? Agora matou a charada, não precisa mais ter tanta dificuldade. A pedra, que diz Zacarias, capítulo 3 e 4, é Jesus, Mashiach. Ele é visto como pedra e ele é visto como um anjo que está na frente de Josué. E também ele é visto como sendo a pedra da mão de Zorobabel, certo? Ou seja, o ministério de Zorobabel traria uma Mashiach. Sendo Mashiach, complexo isso, mas ele representa o próprio Zorobabel, o próprio Josué e é a própria pedra, nas duas visões. Olha que coisa complexa isso aqui. Porque aqui no capítulo 3, Mashiach também é tipo de Josué. Aqui as coisas que Josué ia fazer é confirmada que o Mashiach irá fazer. E ao mesmo tempo fala que na frente de Josué estava uma pedra. Aí você vai falar assim, ah não, isso que você está falando não faz sentido, porque se Zorobabel ele representa Jesus, por que ele também está com a pedra na mão que representa Jesus? Aí eu te faço a mesma pergunta, se Josué representa Jesus, então por que tem uma pedra na frente dele que representa Jesus também? Você viu aí o nó que esse negócio dá na cabeça? Porque a Bíblia, gente, é assim, entendeu? Tudo representa Jesus, entendeu? Tudo. Josué representa Jesus, Zorobabel representa Jesus, a pedra representa Jesus, o cordeiro 7 olhos representa Jesus. É porque tudo representa o ministério de Jesus. O que Jesus iria fazer. Entende como que é complicado, mas ao mesmo tempo interessantíssimo esse assunto? Talvez você estava com essa dúvida aí na cabeça. Eu tive essa dúvida também. Não encaixava para mim. Porque eu pensava, se a pedra é Jesus, não pode ser a pedra, então não pode ser Zorobabel, e também não pode ser Josué, não pode representar. Só que se você for analisar o ministério dos dois representa também o ministério de Jesus, de Yeshua. Josué como sumo sacerdote e Zorobabel como reconstrutor e governador do povo. Então, sim, Josué representa o Mashiach, né? E Zorobabel também representa o Mashiach. Principalmente nesse ponto aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. É um texto aqui que fala que vão sentar como sacerdote e reis ao mesmo tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se é no 2. Não sei se é no 2.
Não, não é do 2 não. É no 3 mesmo. Se é no 3 ou no 4, né? Vamos ver. Se não for, nós vamos estudar ainda, tá? É um texto que fala que nesse dia sentará tanto, tanto como o rei como o sacerdote. Será que é o 1? Será que nós já estudamos isso? Tem hora que dá uma sumida, né, na cabeça da gente. Parece que não é 1, não. Não, não é. Eu tenho certeza que é no 3, mas eu não tô achando agora. Tudo bem, mas depois a gente olha essa referência aí. Aonde que fala que ele vai sentar, não vai ter briga, né, nem do sacerdote com o rei, nem com o rei com o sacerdote. Né? Em Zacarias fala isso, em alguma parte aqui. Tá? Pode ser até que seja aqui no 4 ainda, né? Vamos ver. Pronto, então vamos lá. Então, olha, vamos. Agora que você tem conhecimento que eu acabei de falar, pois quem despreza os dias humildes, dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Né? E eles estão sobre o cordeiro, né? Nós vemos isso em Apocalipse. Então, quando o Mashiach ele vem e colocou a pedra principal, né, com sua morte e ressurreição, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido o Espírito Santo. Então, ele enviou a todos os cantos da terra o Espírito do Pai, né, as 7 emanações do Pai, que está sobre Mashiach, né, sob a autoridade de Mashiach atualmente. E prossegui e lhe perguntei: o que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, perguntei: quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Então ele queria saber, né, gente? Ele queria saber de fato o que era as 2 oliveiras, tá? O que é as 2 oliveiras? Então olha aqui, agora é o ponto alto do estudo, tá? Ponto alto do estudo. O que é a oliveira? Vamos colocar aqui todo mundo igual, tá? Pronto. O anjo perguntou para ele assim: não sabes o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Se nós pegarmos aqui, vamos voltar para Zacarias. Isso aqui é importante. Zacarias capítulo 4, último versículo. Esses são os 2 ungidos, né? Vamos lá no hebraico. Olha aqui que interessante. Olha a diferença da tradução. Então, né? Então, ele está dizendo assim, que ele firmou o coração naquelas 2 coisas, né? E aí, olha, 2 Binei, 2 filhos,
Ó, Binei, tá vendo essa palavra aqui, ó? Essa palavra não aparece. Não aparece nos textos português, tá? Presta atenção no que eu tô querendo falar aqui, ó. Essa palavra, Binei, filho, não aparece no texto português. Ó. Filho, criança, membro de um grupo. Certo? Então, esses são os filhos do azeite. Azeite fresco, óleo brilhante. Então, as traduções vertem filhos do azeite por ungidos. Os dois ungidos. Certo? Aqui está falando assim, olha. A tradução é um pouco difícil aqui, palavra por palavra. Então falou, né? Então falou firmemente. Então falou firmemente, falou. Estes dois filhos do azeite estão em pé sobre ou em frente, né? Ao Senhor, né? A palavra aqui é Adon, ao Senhor de toda Kol a Aretz. Os dois filhos do azeite que estão em pé perante o Senhor de toda a terra. Dois filhos do azeite, dois filhos do Espírito. Os filhos do Espírito. Os dois filhos do Espírito estão sobre o Senhor de toda a terra. Fica um pouco confuso, né? Não fica um pouco confuso? Então, as duas oliveiras, aqui está falando que são os dois filhos do azeite. Os dois filhos do azeite. Querem dizer, em outra palavra, não é que a tradução está errada, né? Os dois ungidos. Os dois filhos ungidos, quer dizer ali. Os dois filhos ungidos. Os dois filhos ungidos que estão em pé ou estão sobre o Senhor de toda a terra. Aí, algumas interpretações para isso que eu já vi. Alguns falam que esses dois azeites é o Novo e o Velho Testamento, certo? O Novo e o Velho Testamento. Alguns falam que esses dois azeites representam as duas casas de Israel, certo? E por meio das duas casas de Israel, você tem aqui o símbolo da igreja, né? A igreja está aqui, ó. E aqui tem as duas casas de Israel. São essas visões que eu conheço, né? Sobre isso daí. Só que tem muito mais coisas envolvidas nisso tudo. Muito mais coisas. Por quê? Porque também uns falam que essas duas oliveiras representam as duas testemunhas. Por que alguns falam isso? Tem motivo para isso. Para alguns falarem isso. Vou mostrar qual que é o motivo. Vai lá. Quando nós vamos aqui no livro de Apocalipse, eu tenho que voltar para a Bíblia normal aqui, tá? Apocalipse 11, se eu não me engano. Aqui, ó. Falando das duas testemunhas. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham diante de pé do Senhor de toda a terra. Note que isso aqui que o apóstolo João faz é uma indicação, é uma referência direta de Zacarias. Então disse, estes são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Aqui falou que as duas testemunhas, vocês têm que entender sobre o que é as duas testemunhas, tá? Tem que ler aqui em cima e ver o que é isso. São as duas oliveiras. Quais duas oliveiras? De Zacarias. E os dois candeeiros. Que dois candeeiros? Zacarias só fala de um. Então, os dois candeeiros aqui, gente, é porque aqui ele coloca tudo como dois candeeiros. Ele coloca, na figura lá que nós vimos, ele coloca essa parte de baixo e a parte de cima, entendeu? O que alimenta o candeeiro e o candeeiro. Então, assim, na cabeça de muitos, olha aqui, ó.
Você vê aqui uma gravura, né? Que é feita por uma religião tal. Estou usando, tá? É uma gravura bonita. Mas tá vendo aqui que tem duas candeeiras? Essa figura está errada. Porque as duas candeeiras que o texto de Apocalipse está referindo-se não é duas candeeiras, não é dois menorá. É um menorá e aquele utensílio em cima. Isso que o texto está referindo, porque a referência é de Zacarias, não pode ser de outra coisa, é de Zacarias. E em Zacarias ele não menciona essa descrição que eu falei para vocês. Então aqui está falando que as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão de pé diante do Senhor da terra. Tá? Se você pegar o texto hebraico aqui, olha, Senhor da terra. Vamos ver como é que está aqui, ó. Aqui não botei com pontuação, tá? Mas aqui eu consigo mais ou menos, ó. Só voltar aqui só para ver qual que é o texto. Tá vendo que a própria Bíblia aqui fez referência a Zacarias, ó? Zacarias 3, quando fala das duas oliveiras e o vaso de azeite, e aqui Zacarias 4:14. Então é no versículo 4, né? Vamos colocar aqui no hebraico. Aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Tá vendo? É, o Senhor sobre a terra, sobre toda a terra. Entendeu? É a mesma coisa praticamente que está lá no texto hebraico, tá vendo? Se você for pegar o El Haaretz aqui, ó. Haaretz, a terra. Está perante o Senhor da terra. Hamenorot, Hami Adaim, né? Alguma coisa sobre o Senhor. Lefinei, Haaretz, tá vendo? A terra, sobre o Senhor de toda a terra. Então vamos voltar lá pro texto lá. Que é a mesma coisa, olha. Está em pé diante do Senhor da terra. Que assistem, né? Esse assistem aqui é em pé, é a mesma palavra, tá? Lefinei, tá? Talvez a gente colocar até no hebraico aqui, a gente vai ver que tá lefinei também, né? Aqui, ó. Não, aqui no hebraico não aparece lefinei, aparece sobre o Senhor de toda a terra. Aí a palavra aqui, ó, é essa aqui, ó. Lá no coisa também aparece, pelo que eu vi, tá vendo? Pelo que eu vi parece também, ó, essa mesma palavra. Deixa eu ver se é a mesma. Aqui, ó. É a mesma palavra. Só não tem ponto. É a mesma palavra, ó. Certo? Ficar em pé, tá vendo? Essa palavra aí, ó. Estão em pé perante o Senhor de toda a terra. Só essa palavra aqui que eu não estou certo, mas você vê que é o mesmo texto, né? Mesmo texto. Fantástico, né? Então, para João aqui, as duas testemunhas que sofrem são a mesma de Zacarias. Então não tem como, gente, nós desvincularmos o que nós estamos falando do contexto geral bíblico, aplicando apenas ao contexto imediato, sendo que o apóstolo João escreveu falando que aquelas duas oliveiras lá representam algo do tempo do fim. Olha que coisa fantástica. Tem gente aí que é preterista, né? Que acha que as coisas já aconteceram tudo, que não pode relacionar, fazer essas viagens malucas, né? Tudo aplicando para o futuro, que já aconteceu e tudo. Só que os escritores do Novo Testamento não respeitam essa lógica que esses caras têm.
Porque eles mesmos pegam essas passagens do Velho Testamento e lançam como se fosse algo que vai acontecer no futuro. Então eu não posso, como estudioso da Bíblia, negligenciar essas coisas. Então, não tem como eu falar que essas duas oliveiras, seja Zacarias, que Zacarias falou, né, represente apenas Josué e Zorobabel. Não tem como eu falar isso. Porque o apóstolo João, ali em Apocalipse, está falando que não é isso. Inclusive, se você for ler o relato do capítulo 11 ali, você vai ver que está falando de Moisés e Elias. Pelo menos as obras são comparadas a Moisés e Elias. Fazer fogo cair do céu, fazer a água virar sangue. Quem fez isso na Bíblia? Moisés e Elias. Então as duas testemunhas também têm essa obra de Moisés e Elias. Só que elas assistem o Senhor de toda a terra. Então, não tem como eu dizer também para vocês, né, pegar aqui e falar com vocês assim, ó, isso aqui, essas duas oliveiras aqui representam Moisés e Elias. Não tem como eu fazer isso. Ou o Velho Testamento e o Novo Testamento, não tem como eu fazer isso. Por quê? Porque na Bíblia, essas duas oliveiras, ela tem o testemunho de Moisés e Elias, no Apocalipse capítulo 11. Existem ações que elas praticam que são comparadas a Moisés e Elias. Existem figuras nessas duas oliveiras que é baseada no que Josué e no que Zorobabel fez. Então, juntando tudo, você não tem como você afirmar que esse aqui é Zorobabel e Josué. Isso aqui é Moisés e Elias. Isso aqui é lei e os profetas. Não tem como a gente fazer isso. Eu acho que as pessoas que partem por aí, elas estão partindo por um caminho errado. Porque a Bíblia dá mais possibilidades do que possa ser isso. Então, já que nós vimos que essas duas figuras aqui são figuras de Cristo, Mashiach, então uma interpretação mais segura do meu ponto de vista é que tudo isso aqui tem a ver com Mashiach. Tudo isso aqui tem a ver com Mashiach. Tanto como oliveira, tanto como castiçal, os dois, né? A parte de cima e a parte de baixo, e quanto isso aqui, igreja. Lembra que o apóstolo Paulo falou que isso aqui significa o corpo de Cristo? Corpo de Cristo? Lembra? Então é aqui que eu falo com vocês que tudo isso tem a ver com Jesus. E isso tudo aqui tem a ver com as duas casas de Israel. Entendeu? Por que isso tudo tem a ver com as duas casas de Israel? Duas oliveiras. Certo? Zorobabel, nome babilônico, nome gentil. Yehoshua, nome judeu. Inclusive, Yehoshua é o mesmo nome de Jesus. Espalhados na Babilônia. E aí, você vê aqui, azeite vindo. O azeite nós sabemos que é o símbolo do Espírito Santo. Não tem outra coisa para a gente interpretar. Azeite não tem outra coisa. O azeite é o Espírito Santo. Não tem outra coisa. No estudo nós vimos que Deus falou que era por meio do Espírito Santo que Ele uniria de novo todas as coisas, faria de novo todas as coisas, restauraria de novo todas as coisas. Então, a única coisa que eu posso chegar à conclusão ao ver essa figura, o único entendimento que eu posso chegar de tudo que eu analisei até hoje, é que esse conjunto aqui representa a obra do Senhor Jesus por meio de gentios e de judeus e a restauração do povo dele por meio do Espírito Santo para fazer com que seu povo se tornasse lâmpada para o mundo. Eu não consigo explicar isso de forma diferente. Eu não consigo.